Era uma noite fria de dezembro quando 3 batidas na porta mudaram para sempre a vida de um dos homens mais ricos e solitários do país. O que ele encontrou do lado de fora não era um adulto pedindo ajuda, não era um funcionário com mais notícias, mas uma criança de apenas 7 anos, descalça, tremendo de frio, segurando na mão um papel amassado com seu endereço. E o que essa criança disse para ele naquela noite? Bem, isso vai fazer você repensar tudo o que acredita sobre o destino, sobre segundas chances e sobre como os momentos mais simples podem quebrar até mesmo os corações mais blindados. Mas me conta uma coisa antes de começar essa história: de onde você está me ouvindo? Do seu quarto? Do trabalho? Da academia? Comenta aí embaixo, porque eu tenho uma curiosidade danada de saber onde essas histórias chegam. E se essa história te tocar de alguma forma, compartilha com alguém que precisa ouvir isso também, ou deixa aquele like que me motiva a continuar contando essas histórias que ninguém mais conta. Theodore Blackwood tinha 53 anos quando sua vida se transformou naquela noite de dezembro. 53 anos construindo um império financeiro que valia mais de 2 bilhões de dólares. 53 anos acumulando propriedades, empresas, investimentos e uma reputação que fazia homens poderosos tremerem quando seu nome era mencionado. Mas também 53 anos construindo muros invisíveis ao redor do próprio coração, muros tão altos e tão grossos que nem ele mesmo lembrava mais como era sentir algo genuíno por outro ser humano. A mansão onde Theodore morava sozinho ficava no topo de uma colina nos arredores da cidade, cercada por 20 acres de jardins perfeitamente cuidados e um portão de ferro forjado que custava mais que uma casa comum. Era uma fortaleza de pedra e solidão, onde ele passava as noites sozinho em seu escritório, analisando números, fechando negócios e bebendo uísque escocês de $1000 a garrafa. Os únicos sons que ecoavam pelos corredores imensos eram seus passos solitários e o tic-tac do relógio ancestral que havia pertencido ao seu avô. Theodore não escolheu ser assim. A vida o moldou dessa forma, martelada após martelada. Aos 15 anos, perdeu os pais num acidente de carro. Aos 25, descobriu que a mulher com quem planejava se casar estava interessada apenas em sua fortuna crescente. Aos 32, foi traído pelo melhor amigo, que roubou milhões da empresa e desapareceu. Aos 40, enterrou o único irmão que tinha, vítima de uma overdose que ele poderia ter impedido se não estivesse ocupado demais com seus negócios para perceber os pedidos silenciosos de ajuda. Cada decepção foi um tijolo a mais no muro que construiu ao redor do coração. Cada traição foi uma camada extra de gelo que se formou em sua alma. E agora, 13 anos depois, Theodore havia se tornado exatamente aquilo que jurou nunca ser, um homem rico, poderoso e completamente vazio por dentro. Um homem que tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas que não conseguia lembrar da última vez que havia sorrido de verdade ou sentido qualquer coisa além do vazio constante que crescia em seu peito como um buraco negro devorando tudo ao redor. Naquela noite de 15 de dezembro, Theodore estava em seu escritório fazendo o que sempre fazia, trabalhando. Eram quase 11 da noite, e ele analisava relatórios de uma aquisição que faria sua empresa engolir mais uma concorrente. A lareira crepitava suavemente, criando sombras dançantes nas paredes forradas de livros caros que ele nunca lia. O uísque estava meio cheio no copo de cristal ao lado dos papéis, e uma chuva fina começava a bater contra as janelas enormes do escritório. Foi então que ele ouviu. Toque, toque, toque. 3 batidas na porta da frente, fracas mas insistentes. Theodore parou de ler e franziu a testa. Ninguém nunca batia em sua porta àquela hora. Na verdade, ninguém nunca batia em sua porta em hora alguma. Ele tinha funcionários, tinha um mordomo que morava numa casa separada na propriedade, tinha seguranças, mas todos usavam interfones, chaves eletrônicas, códigos. Ninguém simplesmente batia na porta como nos velhos tempos. Toque, toque, toque. As batidas se repetiram, mais fracas dessa vez, como se quem estivesse do lado de fora estivesse perdendo as forças. Theodore deixou os papéis de lado e caminhou até a janela. Lá de cima, não conseguia ver quem estava na entrada principal. O ângulo não permitia, e a chuva criava uma cortina nebulosa que tornava tudo mais difícil de distinguir. Por um momento, pensou em ignorar. Provavelmente era algum vendedor perdido,
algum motorista com problemas no carro, alguém que descobriu onde ele morava e queria pedir dinheiro. Theodore havia lidado com isso antes. Pessoas que descobriam seu endereço e apareciam pedindo empréstimos, investimentos, doações. Ele havia aprendido a ignorar, a deixar que a segurança eletrônica cuidasse disso. Afinal, para que tinha gastado milhões em sistemas de segurança se não para manter o mundo lá fora, longe dele? Mas as batidas voltaram. Toque, toque, toque. Mais fracas ainda. E dessa vez, Theodore sentiu algo estranho. Uma pontada no peito, como se algo dentro dele, alguma coisa que estava dormindo há anos, tivesse se mexido levemente. Ele não conseguia explicar, mas alguma coisa naquelas batidas soava diferente. Frágil. Desesperada. Contra todos os seus instintos, contra toda a lógica que havia construído ao longo dos anos, Theodore desceu as escadas de mármore que levavam ao hall de entrada. Seus passos ecoavam pelo espaço vazio, criando um som solitário que se misturava com a chuva lá fora. Quando chegou à porta maciça de carvalho, hesitou. Sua mão pairou sobre a fechadura dourada por alguns segundos. Parte dele queria voltar para o escritório, fingir que nada havia acontecido, continuar sua vida exatamente como ela era, previsível, controlada, segura. Mas ele abriu a porta. Do lado de fora, encharcada pela chuva, estava uma menina. Uma criança que não podia ter mais de 7 anos, com cabelos castanhos grudados no rosto molhado, vestindo um casaco puído que já não servia mais e tênis furados que deixavam os pés descalços expostos ao frio. Ela tremia de uma forma que fez o coração de Theodore dar um salto que ele não sentia há décadas. Nas mãos pequenas e geladas, ela segurava um papel molhado, quase desfeito pela chuva. Por favor, senhor, ela disse com uma voz tão baixa que Theodore teve que se inclinar para ouvir. Eu preciso falar com o senhor Theodore. É muito importante. Theodore ficou parado por alguns segundos, apenas olhando para aquela criança que parecia ter saído de um pesadelo. Ela estava claramente perdida, molhada, com fome, e alguma coisa na forma como ela falou seu nome, como se conhecesse ele, como se tivesse viajado uma distância impossível apenas para chegar até ali, fez algo dentro dele se quebrar um pouquinho. Como você sabe meu nome? Ele perguntou, tentando manter a voz firme, mas sentindo ela tremer levemente. A menina estendeu o papel molhado na direção dele. Minha avó me deu isso antes de ela ir embora. Ela disse que se alguma coisa acontecesse comigo, eu deveria procurar o Sr. Theodore que mora na casa grande no alto da colina. Ela disse que o senhor ia cuidar de mim. Theodore pegou o papel com mãos que tremiam quase tanto quanto as da criança. Era um pedaço de papel de carta comum, com sua letra já borrada pela água, mas ainda legível o suficiente para ele conseguir ler seu próprio nome e endereço escritos com uma caligrafia que ele não reconhecia. No canto inferior, havia uma assinatura quase desfeita, Eleanor Hartwell. O nome o atingiu como um soco no estômago. Eleanor Hartwell. Ele não ouvia esse nome há mais de 15 anos, mas na mesma hora em que leu, tudo voltou numa avalanche de memórias que ele havia forçado a si mesmo a esquecer. Eleanor, a mulher de cabelos grisalhos e sorriso gentil que limpava os escritórios de sua empresa durante a madrugada. Eleanor, que sempre o cumprimentava com um boa noite, Sr. Theodore, quando ele ficava trabalhando até tarde. Eleanor, que uma vez, numa noite particularmente difícil depois da morte do irmão, havia encontrado ele chorando sozinho no escritório e, sem dizer uma palavra, havia deixado uma xícara de chá quente na sua mesa junto com um bilhete que dizia: "As tempestades passam, Sr. Theodore. Sempre passam." Ele havia demitido Eleanor alguns anos depois, durante um corte de custos. Não pessoalmente, ele nunca fazia essas coisas pessoalmente. Havia deixado que o RH cuidasse disso. Mas ele lembrava de ter assinado a documentação, lembrava de ter visto o nome dela na lista de funcionários dispensados. Eleanor Hartwell, 15 anos de serviços prestados, dispensada para economizar alguns milhares de dólares por mês. Ele nem havia pensado duas vezes. Era apenas negócios, apenas números numa planilha. Eleanor, ele murmurou, e sua voz saiu mais rouca do que ele esperava. Eleanor Hartwell era sua avó. A menina sentiu,
e Theodore pode ver lágrimas se misturando com a chuva em seu rosto. Ela morreu na semana passada, senhor. Ela ficou muito doente e não tinha dinheiro para os remédios. Eu fiquei sozinha na casa dela por alguns dias, mas hoje de manhã vieram homens e disseram que eu não podia mais ficar lá. Eles iam me levar para um lugar, mas eu fugi. Eu andei o dia todo procurando essa casa, perguntando para as pessoas onde era a casa grande no alto da colina. Theodore sentiu algo se despedaçar dentro do peito. Não era apenas culpa, embora ela estivesse lá, pesada como o chumbo. Era algo maior, algo que ele não sentia há tanto tempo que quase havia esquecido como se chamava: compaixão. Eleanor estava morta. Morta porque não tinha dinheiro para remédios. E ele, o homem que gastava mais dinheiro em whisky num mês do que ela provavelmente ganhava num ano, nem sabia que ela havia saído da empresa e estava passando necessidades. Entre ele disse, e sua voz saiu mais suave do que havia soado em anos: "Você está encharcada." Ele se afastou da porta e a menina entrou hesitante, deixando pequenas poças de água no mármore polido. Theodore fechou a porta e por um momento ficou sem saber o que fazer. Fazia tanto tempo que não recebia visitas, muito menos uma criança molhada e tremendo de frio. Sua casa gigantesca, com quartos suficientes para abrigar uma família inteira, de repente parecia inadequada, fria, intimidadora. "Qual é o seu nome?" ele perguntou, tirando o próprio casaco e colocando sobre os ombros dela. O casaco era grande demais, engolindo completamente seu corpo pequeno, mas pelo menos estava seco e quente. "Emma," ela respondeu, apertando o casaco ao redor do corpo. "Emma Hartwell." "Emma," Theodore repetiu, e o nome soou estranho em seus lábios. Fazia tanto tempo que ele não falava o nome de uma criança. "Você está com fome?" Emma assentiu timidamente, e Theodore percebeu que ela provavelmente não comia nada substancial há dias. Ele a guiou até a cozinha, um ambiente que ele mesmo raramente usava. A cozinha da mansão era maior que apartamentos inteiros, com eletrodomésticos de última geração que custavam mais que carros de luxo, mas Theodore não fazia ideia de como usar a maioria deles. Sua alimentação normalmente consistia em comida entregue por restaurantes caros ou preparada pelo mordomo quando necessário. Ele abriu a geladeira gigantesca e ficou olhando para as prateleiras quase vazias. Algumas garrafas de água importada, champanhe, sobras de uma refeição cara que ele havia pedido dias atrás. Nada que uma criança de 7 anos pudesse comer. Nada que mostrasse que uma pessoa real vivia naquela casa. Ele começou, e então parou. Pela primeira vez em décadas, Theodore Blackwood, o homem que conseguia resolver qualquer problema com dinheiro e influência, não sabia o que fazer. Como você alimenta uma criança? Como você cuida de alguém que não seja você mesmo? Emma deve ter percebido sua hesitação porque ela disse suavemente, "Não precisa se preocupar, Sr. Theodore. Eu não estou com muita fome." Mas o estômago dela roncou alto naquele momento, contradizendo suas palavras, e Theodore sentiu uma pontada de algo que ele não sentia há muito tempo, a necessidade urgente de cuidar de alguém. Ele pegou o telefone e ligou para o único restaurante que conhecia que fazia entregas a qualquer hora. Pediu sopa, sanduíches, leite quente, sobremesas, praticamente tudo que conseguiu pensar que uma criança poderia querer comer. Enquanto esperavam a comida chegar, Theodore levou Emma para a sala de estar, acendeu a lareira e trouxe cobertores quentes. Emma se encolheu no sofá gigante de couro, parecendo ainda menor dentro do casaco dele e debaixo dos cobertores. Theodore sentou na poltrona do outro lado da sala, mantendo uma distância segura, mas sem conseguir tirar os olhos da menina. Ela era tão pequena, tão frágil, e havia algo em seus olhos que o lembrava de si mesmo quando criança, logo depois que perdeu os pais. Aquele olhar perdido, como se o mundo inteiro tivesse desabado e ela não soubesse como reconstruí-lo. "Me fala sobre sua avó", Theodore disse suavemente. Os olhos de Emma se iluminaram um pouco, e pela primeira vez desde que chegou, um pequeno sorriso apareceu em seu rosto. "Vovó Eleanor era a pessoa mais boa do mundo. Ela cuidou de mim desde que eu era bebê, depois que minha mãe foi embora. Ela sempre dizia que eu era o maior tesouro dela, que não importava o quão difíceis ficassem as coisas, nós sempre íamos encontrar um jeito de ficar bem.
Theodore sentiu um nó na garganta. Ela falou sobre mim? Muitas vezes, Emma disse, ajustando os cobertores ao redor do corpo. Ela sempre contava sobre o Sr. Theodore que trabalhava muito, muito tarde, e como ele parecia triste às vezes. Ela dizia que você era um homem bom, mas que tinha esquecido como ser feliz. Ela sempre dizia que se alguma coisa acontecesse com ela, você ia cuidar de mim porque pessoas boas cuidam umas das outras, mesmo quando elas esquecem disso. As palavras de Emma caíram sobre Theodore como pedradas. Eleanor o enxergava como um homem bom? Eleanor, que ele havia demitido sem nem pensar duas vezes. Eleanor, que havia morrido na pobreza enquanto ele vivia cercado de luxo que não precisava. Como ela podia ter tanta fé nele quando ele havia falhado tão completamente com ela? A comida chegou pouco depois, e Theodore observou Emma comer com a fome de alguém que não via uma refeição decente há dias. Ela comeu devagar, saboreando cada colherada de sopa, cada pedaço de sanduíche, como se fosse a coisa mais deliciosa do mundo. Vê-la comer despertou algo primitivo e protetor em Theodore, algo que ele não sabia que ainda existia dentro dele. Emma, ele disse quando ela terminou, onde você estava morando antes de vir aqui? Na casa da vovó, ela respondeu, limpando a boca com um guardanapo. Mas depois que ela morreu, as pessoas do banco disseram que a casa não era mais nossa. Eles iam me levar para um lar para crianças, mas vovó sempre me disse que se alguma coisa acontecesse, eu deveria procurar você. Ela disse que você ia saber o que fazer. Theodore sentiu o peso da responsabilidade cair sobre seus ombros como uma tonelada de tijolos. Eleanor havia deixado esta criança sob seus cuidados, havia confiado nele quando ele não merecia confiança alguma. E agora Emma estava aqui, olhando para ele com aqueles olhos grandes e esperançosos, esperando que ele soubesse o que fazer. Mas a verdade era que Theodore não fazia ideia do que fazer. Ele não sabia como cuidar de uma criança. Não sabia como ser pai, como ser guardião, como ser qualquer coisa além de um homem de negócios frio e calculista. Sua vida inteira estava estruturada ao redor da solidão, do controle, da previsibilidade. Uma criança de 7 anos era o oposto de tudo isso, imprevisível, dependente, necessitada de amor e cuidado que ele não sabia se ainda era capaz de dar. Mas olhando para Emma, encolhida naquele sofá gigante, Theodore soube que não tinha escolha. Não podia mandá-la embora. Não podia entregá-la para o sistema e fingir que nunca a havia conhecido. Eleanor havia confiado nele, e talvez, apenas talvez, esta fosse sua chance de fazer algo certo depois de tantos anos fazendo tudo errado. Você pode ficar aqui, ele disse, e as palavras saíram antes que ele pudesse pensar melhor. Esta noite, pelo menos. Amanhã vamos descobrir o que fazer. Emma sorriu, e foi como se o sol tivesse nascido no meio da tempestade. Obrigada, Sr. Theodore. Vovó disse que você ia cuidar de mim. Naquela noite, Theodore preparou um dos muitos quartos de hóspedes para Emma. Era um quarto maior que o apartamento inteiro onde ela havia morado com a avó, com uma cama king size, móveis de madeira de lei e uma vista panorâmica da cidade lá embaixo. Mas Emma parecia perdida naquele espaço gigante, como uma boneca numa casa de brinquedo feita para gigantes. Nos dias seguintes, a rotina de Theodore mudou completamente. Pela primeira vez em décadas, ele não acordava pensando em trabalho. Acordava pensando em Emma, se ela havia dormido bem, o que ela gostaria de comer no café da manhã, como poderiam passar o dia juntos. A mansão gigante e solitária começou a ganhar vida com os sons de uma criança, risadas, passos correndo pelos corredores, vozes conversando durante as refeições. Emma era uma criança especial. Não apenas por sua doçura natural ou por sua capacidade de encontrar alegria nas coisas mais simples, mas por sua maturidade emocional que ia muito além de seus 7 anos. Ela havia crescido cuidando da avó doente, aprendendo desde cedo que a vida podia ser difícil e imprevisível, mas que o amor e a gentileza eram as únicas coisas que realmente importavam. Vovó sempre dizia que a gente não pode mudar as coisas ruins que já aconteceram, Emma disse uma tarde, enquanto eles caminhavam pelos jardins da mansão. Mas a gente pode escolher fazer coisas boas a partir de agora. Theodore parou de andar e olhou para ela. Sua avó era muito sábia. Ela era, Emma concordou.
Ela dizia que cada dia é uma chance nova de ser gentil com alguém. E que às vezes, quando a gente é gentil com alguém, a gente está curando alguma coisa dentro da gente também. As palavras de Eleanor, faladas através da boca de sua neta, atingiram Theodore como uma revelação. Durante semanas, ele havia pensado que estava ajudando Emma, que estava fazendo uma boa ação ao cuidar dela. Mas a verdade era que Emma estava curando algo dentro dele que estava quebrado há décadas. A presença dela, sua gentileza natural, sua capacidade de ver o bem nele mesmo quando ele não conseguia ver, tudo isso estava derretendo o gelo que havia se formado ao redor de seu coração. A transformação não foi instantânea ou fácil. Theodore teve momentos de pânico, noites em que ficava acordado se perguntando se estava fazendo a coisa certa. Ele não sabia como ser pai, como ser guardião, como ser qualquer coisa além do homem de negócios frio que havia sido por tanto tempo. Mas Emma estava paciente com suas tentativas desajeitadas de cuidar dela. A cada dia que passava, Theodore sentia algo dentro dele se abrindo, como se uma flor que havia estado fechada no inverno finalmente encontrasse primavera. Ele começou a rir novamente, risadas genuínas provocadas pelas observações espirituosas de Emma ou pelas brincadeiras inocentes que ela inventava. Começou a olhar para o mundo ao redor com outros olhos, vendo beleza em coisas que antes eram apenas obstáculos ou irrelevâncias. Theodore começou a trabalhar menos. Pela primeira vez em décadas, ele delegou responsabilidades, cancelou reuniões, recusou viagens de negócios. Seus funcionários ficaram preocupados no início, achando que ele estava doente ou passando por algum tipo de crise. Como explicar que a crise pela qual estava passando era na verdade uma cura? Como explicar que, pela primeira vez em décadas, ele havia encontrado algo mais importante que trabalho? Mas talvez a mudança mais profunda tenha acontecido numa tarde de março, quase 3 meses depois que Emma chegou à sua porta. Eles estavam no jardim, Emma plantando sementes num pequeno canteiro que Theodore havia mandado preparar especialmente para ela, quando ela olhou para cima e disse: "Senhor Theodore, você parece diferente." "Diferente como?" ele perguntou, agachando ao lado dela. "Mais feliz", ela disse simplesmente. "Seus olhos não parecem mais tristes o tempo todo." Theodore sentiu um nó na garganta. Era verdade. Ele podia sentir a diferença, como se um peso que carregava há anos tivesse sido tirado de seus ombros. "É porque você está aqui, Emma. Você me lembrou de como é ser feliz." Emma sorriu e voltou a plantar suas sementes. "Vovó sempre dizia que a felicidade cresce quando a gente divide ela com outras pessoas. Como essas sementes, elas só viram flores se a gente cuidar delas com carinho." Naquele momento, Theodore entendeu algo fundamental. Emma não era apenas uma responsabilidade que havia caído em seu colo. Ela era um presente. O último presente de Eleanor, uma mulher boa que ele havia falhado em vida, mas que mesmo assim havia confiado nele sua coisa mais preciosa. Emma era sua segunda chance, não apenas de fazer algo certo, mas de descobrir quem ele realmente poderia ser se parasse de se esconder atrás do dinheiro e do medo. Os anos passaram, e Theodore adotou Emma oficialmente. Ele descobriu alegrias simples que havia esquecido que existiam: ajudar com o dever de casa, ensinar Emma a andar de bicicleta nos jardins da mansão, ler histórias para dormir, fazer panquecas no domingo de manhã. Emma crescia se tornando uma jovem inteligente, gentil e corajosa. Quando Emma completou 10 anos, eles fizeram uma viagem especial ao cemitério onde Eleanor estava enterrada. Theodore havia mandado fazer uma lápide bonita e havia plantado flores ao redor do túmulo. "Oi, vovó", Emma disse, ajoelhando ao lado da lápide. "Eu trouxe o papai Theodore para te agradecer. Você estava certa sobre ele. Ele cuidou de mim exatamente como você disse que ele faria." Theodore se ajoelhou ao lado de Emma. "Eleanor", ele disse suavemente, "eu sinto muito por ter falhado com você quando você estava viva. Mas eu prometo que nunca vou falhar com Emma. Ela me salvou tanto quanto eu a salvei. Obrigado por confiar em mim quando eu não merecia sua confiança." Na noite do 12º aniversário de Emma, depois que os convidados foram embora, Theodore e Emma se sentaram na varanda da mansão, olhando as estrelas. "Papai", Emma disse, "você se lembra de como eu cheguei aqui?" "Todos os detalhes", Theodore respondeu.
Às vezes eu penso no que teria acontecido se você não tivesse aberto a porta naquela noite. Theodore sentiu um calafrio apenas de pensar nisso. Mas eu abri. Sim, você abriu. E isso mudou tudo, não foi? Mudou tudo, Theodore concordou. Você mudou tudo. Emma sorriu e se aninhada no braço de Theodore. Vovó sempre dizia que os anjos às vezes aparecem disfarçados de pessoas que precisam de ajuda. Mas eu acho que às vezes eles aparecem disfarçados de pessoas que têm a coragem de ajudar. Talvez nós dois tenhamos sido anjos um para o outro. E assim, o homem que uma vez havia sido conhecido como Theodore Blackwood, um milionário solitário e cruel, se transformou simplesmente em papai, o título mais importante que já havia carregado. A mansão no topo da colina não era mais uma fortaleza de solidão, mas um lar cheio de risadas, conversas, amor e esperança. Porque no final, não foi o dinheiro que salvou Emma, nem foi a caridade que transformou Theodore. Foi o amor, simples, puro, transformador, que acontece quando duas pessoas certas se encontram no momento certo e escolhem cuidar uma da outra. Foi a prova viva de que nunca é tarde demais para uma segunda chance, nunca é tarde demais para aprender a amar, e nunca é tarde demais para descobrir que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas em quem amamos e quem nos ama de volta. Você acredita que encontros assim realmente acontecem? Que há momentos na vida onde o destino bate à nossa porta disfarçado de responsabilidade, de oportunidade de cuidar de alguém que precisa de nós tanto quanto nós precisamos dele. Se essa história tocou algo dentro de você, é porque talvez ela precise chegar até alguém que você conhece. Compartilhe aí, deixe um comentário contando se você já viveu algo parecido, ou se simplesmente acredita que o amor ainda tem o poder de transformar vidas. E se inscreve no canal, porque histórias como essa precisam continuar sendo contadas, histórias que nos lembram que a bondade ainda existe no mundo, e que às vezes ela aparece exatamente quando mais precisamos dela.